Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao estudo de hoje. Agora nós já entendemos que o perispírito serve de instrumento da alma e que ele reflete a nossa individualidade. Agora nós vamos ver as outras duas funções do perispírito, porque o perispírito, ele não está só ligado àquilo que nós somos, ele está diretamente ligado ao corpo que nós temos. Isso muda muita coisa, porque começa a mostrar que o corpo físico, ele não é formado ao acaso e também não se mantém sozinho. Existe uma organização e existe uma sustentação. E é isso que nós vamos entender agora. A terceira função é a função organizadora. E essa função nos ajuda a entender a reencarnação. O perispírito funciona como modelo organizador biológico do corpo físico. Ele atua como uma matriz, um molde, uma forma, ou uma forma, né? Uma estrutura orientadora para a formação do nosso novo organismo. E na reencarnação, o corpo ele não se forma de maneira aleatória. Há leis biológicas, hereditariedade, genética, ambiente, tudo isso existe e precisa ser respeitado. Mas pela visão espírita, existe também um princípio diretor mais profundo, o perispírito do ser reencarnante. Ele traz as características necessárias à nova existência e atua dentro das possibilidades permitidas pela hereditariedade e pela programação espiritual, na organização do corpo que será utilizado naquela encarnação. Então, por isso dizemos que o perispírito, ele é um modelo por excelência. Ele orienta a formação do instrumento físico de acordo com as necessidades evolutivas do espírito. Isso não quer dizer que o espírito reencarnante tenha sempre plena consciência de tudo que ocorre. Espíritos mais elevados podem atuar de forma mais consciente no seu processo reencarnatório, em ligação com a mente materna e com os benfeitores espirituais, colaborando na formação do corpo conforme as tarefas que irão desempenhar. Agora, já os espíritos menos evoluídos, ainda muito vinculados ao automatismo biológico, ficam mais submetidos às forças da hereditariedade e os mecanismos naturais da reencarnação. Entre um extremo e outro, existe uma imensa escala. Cada espírito participa do processo conforme o seu grau evolutivo, sua lucidez, seus méritos, suas necessidades e sua condição espiritual. Então, essa função organizadora, ela também nos ajuda a entender por que certas condições físicas fazem parte da experiência reencarnatória. O corpo pode trazer marcas educativas, limitações, predisposições ou possibilidades compatíveis com a história espiritual do reencarnante, mas não se trata de castigo ou punição. Isso precisa ficar claro, é um processo educativo, é mecanismo de reajuste, aprendizado, reparação e progresso. A quarta função é a função sustentadora. Depois que o corpo se forma, o perispírito continua atuando. Ele não apenas organiza o corpo no início da reencarnação, ele também o sustenta durante a existência física. Essa função sustentadora mostra que o corpo ele não se mantém sozinho. Ele está em constante transformação. As células se renovam, os tecidos se modificam, o organismo passa por inúmeras alterações químicas, biológicas e energéticas. Mesmo assim, a pessoa conserva a forma, sua estrutura, sua identidade corporal. Como isso acontece? Pela ação sustentadora. Essa função funciona como uma matriz estrutural que conserva a estabilidade do organismo em meio às mudanças contínuas. As células se substituem, mas o corpo mantém sua organização. Há renovação, mas não há perda da forma essencial. Então, essa função, ela aparece claramente na renovação celular. A pessoa permanece com seus traços, sua organização, sua estrutura. O perispírito, ele conserva esse padrão, sustentando a forma física enquanto dura a encarnação. Além disso, o perispírito, ele se impregna de energia vital e a transfere ao corpo, segundo os impulsos da alma e as necessidades do organismo. Ele sustenta o corpo desde a formação até o crescimento completo e depois o conserva na vida adulta pelo tempo necessário. Por isso, a saúde física ela não depende apenas de fatores materiais, alimentação, sono, movimento.
cuidados médicos, tudo isso é importante, mas há também uma dimensão espiritual e perispiritual sustentando o equilíbrio orgânico. Então, quando o espírito está em desarmonia, essa perturbação repercute no perispírito e depois pode alcançar o corpo físico. Pensamentos negativos, culpa, remorso, revolta, ódio, tristeza prolongada. Isso pode enfraquecer as forças de sustentação e isso pode favorecer desequilíbrios no organismo, reduzir defesas, afetar o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema imunológico e a vitalidade geral. Então, por outro lado, a recomposição íntima ajuda a prece sincera, o esforço moral, o perdão, a disciplina mental, o equilíbrio emocional, a prática do bem, fortalecem o campo energético da pessoa e favorece a reorganização perispiritual. Isso não substitui tratamento médico, mas complementa o processo de cura e sustentação. Então, no conjunto, essas quatro funções mostram a importância central do perispírito. Pela função instrumental, ele permite que nós atuamos e nos relacionamos entre os dois planos, físico e espiritual. Pela função individualizadora, ele reflete e conserva a nossa identidade e individualidade. Pela função organizadora, ele orienta a formação do nosso corpo físico na reencarnação. E pela função sustentadora, ele mantém a organização e a vitalidade do nosso organismo durante a nossa existência. Ele revela que o ser humano não é apenas o corpo físico, somos espíritos imortais, temporariamente ligados à matéria, utilizando um corpo físico como instrumento de aprendizado. E entre o espírito e o corpo está o perispírito, esse organismo semimaterial, dinâmico, que reflete nossa história, organiza experiências e sustenta a nossa caminhada. Até o nosso próximo estudo.